Existem casos de recuperacoistal surpreendentes que a ciência medicinal consegue encontrar explicações. Tumores visíveis em exames de imagem que somem de um dia para o outro, pessoas que passaram anos sem conseguir se mover e, de repente, voltam a andar, ou cegos que recuperam a visão sem qualquer intervenção cirúrgica. Há relatos de indivíduos que sofreram paralisia total após acidentes e, após longos períodos sem esperança, recuperam os movimentos de forma inexplicável. Neste conteúdo, vamos explorar alguns dos milagres mais impressionantes já registrados, que deixaram médicos perplexos pela natureza extraordinária das curas. Antes de mergulharmos nos detalhes, não se esqueça de acompanhar nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. O primeiro caso que vamos abordar é o da restauração da perna de Miguel Pellicer, ocorrido em 1640 na cidade de Calanda, na Espanha. Esse episódio, conhecido como Milagre de Calanda, é um dos mais bem documentados da história. Segundo registros da época, um jovem camponês chamado Miguel teve a perna direita amputada após um grave acidente. 2 anos e meio depois, em um evento que desafia a lógica, sua perna foi milagrosamente recuperada. A história começa no verão de 1637, quando Miguel, então com 20 anos, trabalhava em uma fazenda próxima a Castellón, a cerca de 60 quilômetros de Valência. Enquanto conduzia uma carroça puxada por mulas, ele adormeceu e caiu, sofrendo uma fratura exposta na tibia da perna direita. Após um atendimento inicial em Castellón, foi transferido para Valência e, posteriormente, para o Hospital de Nossa Senhora do Pilar, em Saragossa, cidade pela qual nutria grande devoção. A viagem de 50 dias entre Valência e Saragossa agravou seu estado e, ao chegar, a perna já estava gangrenada. Os cirurgiões Juan de Stanga e Diego Milaruelo realizaram a amputação cerca de 4 dedos abaixo do joelho. Miguel deixou o hospital no início de 1638. Passando a viver como mendigo em frente ao Santuário da Virgem do Pilar. Durante 2 anos, ele sobreviveu pedindo esmolas e esfregava o coto da perna amputada com o óleo das lamparinas do templo que conseguia com os funcionários. Em 29 de março de 1640, seus pais o encontraram dormindo e, ao acordá-lo, perceberam que sua perna havia sido restaurada. Uma investigação oficial foi realizada na presença de autoridades civis e 2 médicos que confirmaram o ocorrido. Miguel relatou ter sonhado que esfregava o membro com o óleo sagrado. O caso ganhou notoriedade e o arcebispo de Saragossa ordenou uma investigação minuciosa. Mais de 24 pessoas envolvidas no episódio, incluindo os médicos que realizaram a amputação e vizinhos que conheciam Miguel antes do acidente, prestaram depoimentos sob juramento, atestando a veracidade do milagre. Até hoje, a medicina não conseguiu explicar como uma perna amputada poderia ser regenerada, tornando-se um dos casos mais intrigantes já documentados. Segundo caso e o de Marcílio Jadá Andrino, um engenheiro brasileiro de 35 anos que, em dezembro de 2008, foi internado com urgência após ser diagnosticado com múltiplos abscessos cerebrais. Essas formações purulentas, de origem viral ou bacteriana, se desenvolvem nos tecidos do cérebro e, em casos graves, podem levar ao coma. Os médicos decidiram realizar uma cirurgia de emergência como última tentativa de salvar sua vida. No entanto, enquanto era levado para o centro cirúrgico, Marcílio acordou repentinamente e perguntou o que estava acontecendo. Surpresos, os médicos cancelaram a operação e realizaram uma nova tomografia que revelou que 70% dos abscessos haviam desaparecido. Em poucos dias, seu cérebro estava completamente livre das infecções, sem que os profissionais conseguissem encontrar uma explicação lógica para a recuperação. A única pista veio de sua esposa, Fernanda, que revelou ter rezado incessantemente a Madre Teresa de Calcutá pedindo pela saúde do marido. O terceiro caso remonta ao século XX e atribuído aos santos Cosme e Damião, médicos gêmeos martirizados por volta do ano 300 durante as perseguições do imperador Diocleciano. Segundo a lenda, um homem devoto que trabalhava em uma igreja dedicada aos santos sofria de um tumor canceroso em uma das pernas. Uma noite, enquanto dormia, Cosme e Damião apareceram em um sonho e substituíram sua perna doente por uma saudável, retirada de um homem que havia acabado de falecer. A maioria das representações artísticas desse milagre mostra a perna transplantada como sendo de uma pessoa negra, o que resultou em um contraste visível no corpo do beneficiado. A obra Lenda Dourada, uma compilação do século XIII sobre a vida dos santos, relata que amigos do homem curado, inicialmente céticos,
foram ao cemitério local e encontraram o cadáver de um homem negro com a perna saudável faltando, enquanto a perna doente do devoto estava unida ao corpo. Esse episódio foi retratado em uma pintura do século XIV pelo artista italiano Matteo da Passino. Por fim, não podemos deixar de mencionar as mais de 7.000 curas milagrosas registradas no Santuário de Lourdes, na França. Esse total, 72 casos foram oficialmente reconhecidos pela Igreja como milagres. Curiosamente, mais de 80% das curas ocorreram em mulheres, e a pessoa mais jovem a ser beneficiada foi uma criança de apenas 2 anos. Entre os curados, 56 eram franceses, 9 italianos, 3 belgas, além de indivíduos da Inglaterra, Alemanha, Suíça e Áustria. 6 pessoas afirmaram ter sido curadas em seus próprios países, sem nunca terem visitado Lourdes. A maioria dos relatos menciona que as curas aconteceram após o contato com a água das piscinas do santuário, especialmente entre 1858 e 1889. Período em que a jovem Bernadette Soubirous relatou aparições marianas no local. Desde então, cerca de 1.200 curas foram registradas até 1889, com uma média de 100 casos por ano entre 1890 e 1914. Um estudo realizado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos analisou 25 curas reconhecidas pela Igreja entre 1947 e 1976 e concluiu que, embora não haja explicação científica para esses fenômenos, eles são reais e impressionantes. Os pesquisadores sugerem que, nas próximas décadas, avanços na neurofisiologia possam oferecer respostas para esses eventos extraordinários. Enquanto isso, os milagres de Lourdes continuam a desafiar a compreensão humana, tanto a ciência quanto a religião. Um dos casos mais emblemáticos é o de São Gregório Taumaturgo, bispo cristal do século III, canonizado pelas igrejas católica e ortodoxa. Nascido por volta do ano 233 em uma abastada família paga de Neocesareia atual Niksar, na Turquia, Gregório converteu-se ao cristianismo ainda adolescente durante uma viagem a Cesareia, onde conheceu o erudito cristão Orígenes. Ao retornar à sua cidade natal, foi consagrado bispo de uma pequena comunidade de apenas 17 fiéis, ao longo de seus 30 anos de episcopado. Porém, seu rebanho cresceu de tal forma que, segundo a lenda, estavam apenas 17 pagãos na região quando ele faleceu. Por volta do ano 270, Gregório atrai aos cristãos não apenas pela eloquência de seus sermões, mas também por sua habilidade em realizar prodígios. Entre seus dons, destacavam-se a capacidade de expulsar demônios, curar doenças e acalmar pessoas em estado de agitação. Seu contemporâneo, Gregório de Nissa, descreveu detalhadamente seus milagres, incluindo a prática de exorcismos bem-sucedidos e a conversão de pagãos por meio de estratégias pouco convencionais. Para reunir multidões, o bispo organizava festividades mundanas, mesclando entretenimento com pregação. Foi justamente por sua reputação de operar maravilhas que recebeu o epiteto de Taumaturgo, o fazedor de milagres. No século IV, outro santo ganhou notoriedade por suas curas extraordinárias, São Martinho de Tours. Nascido na Pannonia, atual Hungria, em 316, Martinho passou à história como bispo da cidade francesa de Tours, após servir como oficial do exército romano. Seu biógrafo, Sulpício Severo, atribuiu-lhe uma série de milagres, como ressuscitar mortos, devolver a mobilidade a paralíticos e extinguir incêndios com um simples gesto. Uma das histórias mais curiosas envolve um episódio de autocura. Ao ingerir acidentalmente uma planta venenosa, o eleboro, Martinho teria entrado em estado de agonia, mas se recuperou após orar fervorosamente. A imagem mais duradoura de São Martinho, no entanto, está ligada à sua famosa capa. Durante uma patrulha nas proximidades de Amiens, em pleno inverno rigoroso, o santo e seus companheiros depararam-se com um mendigo quase nu, tremendo de frio. Enquanto os demais soldados seguiram adiante, ignorando o homem, Martinho desmontou de seu cavalo, desembainhou a espada e cortou sua capa militar ao meio, entregando metade ao necessitado. Naquela mesma noite, Cristo teria aparecido a ele em sonho, vestindo a metade da capa que fora doada, reforçando o valor da caridade. Já no século XX, um dos casos mais documentados de cura milagrosa envolve Padre Pio de Pietrelcina, o controverso sacerdote capuchinho italiano falecido em 1968, conhecido por exibir os estigmas, feridas nas mãos, pés e costado que reproduziam as chagas de Cristo. Padre Pio foi inicialmente investigado e até mesmo desacreditado pela própria Igreja, que chegou a suspender suas atividades sacerdotais. Apesar das polêmicas, sua popularidade cresceu exponencialmente após sua morte, especialmente devido aos inúmeros relatos de milagres atribuídos à sua intercessão.
Em 1999, foi beatificado por João Paulo II e, em 2002, canonizado em uma cerimônia que reuniu cerca de 300 mil fiéis na Praca de São Pedro. Um dos milagres que contribuíram para sua canonização ocorreu com Mátio Colella, filho de um médico agnóstico e de uma devota do Padre Pio. Em 2000, aos 7 anos, Mátio foi diagnosticado com uma meningite fulminante e seu estado deteriorou-se rapidamente a ponto de os médicos considerarem seu caso irreversível. Enquanto a mãe, Maria Lúcia, confiava na ciência e no tratamento intensivo, ela também recorreu às preces, implorando a intercessão de Padre Pio. Para surpresa de todos, após um período em que esteve clinicamente morto, o menino recuperou-se de forma inexplicável. A cura foi reconhecida pela Igreja como um dos milagres que validaram a santidade do capuchinho. Outro caso notável remonta a 1867, quando Pieter de Ruder, um trabalhador flamengo a serviço do Visconde Albric do Bus de Gisignies, sofreu um grave acidente ao cair de uma árvore. A queda resultou na fratura exposta da tibia e do peronil da perna esquerda, com os ossos visivelmente projetados para fora da pele. Os médicos que o atenderam não conseguiram tratar a lesão e recomendaram a amputação, mas de Ruder recusou-se, contando com o apoio do Visconde. Durante 7 anos, o nobre concedeu uma pensão que garantiu sua subsistência, mas, após a morte do Visconde em 1874, seus herdeiros cortaram o benefício, deixando de Ruder na miséria e com uma deficiência permanente. Em 7 de abril de 1875, desesperado, o Flamengo dirigiu-se ao Santuário de Nossa Senhora de Lourdes em Ostaquer, próximo a Gante, na Bélgica. Lá, segundo seu relato, experimentou uma cura instantânea. As feridas cicatrizaram-se e os ossos se realinharam, restando apenas algumas marcas antigas no local das lesões. O médico que o acompanhara por anos, Van Westenberg, atestou que a recuperação era cientificamente inexplicável. 2 testemunhos adicionais confirmaram que, no dia anterior à suposta cura, os fragmentos ósseos ainda estavam expostos. O caso foi reconhecido pela Igreja como um dos milagres atribuídos à Virgem de Lourdes. No início do século XX, Gemma Galgani, uma jovem italiana nascida em 1878 em Camegiano, perto de Lucca, tornou-se conhecida por suas experiências místicas e estigmas. Órfã de mãe aos 7 anos e de pai aos 18, Gemma dedicou-se a cuidar de seus irmãos menores, recusando 2 pretendentes antes de se mudar para Lucca como governanta da família Giannini. Desenvolveu uma relação próxima com a venerável Maria Eugenia Giannini, que a tratava como filha. Gemma afirmava conversar frequentemente com seu anjo da guarda, a quem pedia a ate mesmo que lhe trouxesse recados quando estava ocupada. Aos 20 anos, sofreu uma grave meningite, da qual se curou após invocar São Gabriel da Virgem Dolorosa, hoje também canonizado. Além dos estigmas, que apareciam e desapareciam em suas mãos e pés, Gemma relatava visões e estases, tornando-se uma das primeiras mulheres do século XX a manifestar tais fenômenos. Faleceu em 11 de abril de 1903, aos 25 anos, e foi canonizada em 1940 pelo Papa Pio XI. Por fim, um dos casos mais surpreendentes envolve Napoleão Eugênio Luiz Bonaparte, filho único do imperador Napoleão III e da imperatriz Eugenia de Montijo. Nascido em 16 de março de 1856, o príncipe era herdeiro do trono Francis Achaquera do Segundo Império em 1870. Em 1858, aos 2 anos de idade, o menino adoeceu gravemente com uma febre alta que os médicos não conseguiam diagnosticar. A imperatriz Eugenia, desesperada, recorreu a Bernadette Soubirous, a jovem que relatara as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, pedindo sua intercessão. Segundo relatos da época, após as preces, o príncipe teria se recuperado de forma inesperada em um episódio que muitos atribuíram a um milagre. Esse caso, ocorrido no mesmo ano das 18 aparições da Virgem em Lourdes, reforçou a crença no poder curativo do santuário e na intercessão divina. Em Londres, o pequeno Napoleão Eugênio contraiu tuberculose, uma doença frequentemente mortal naquela época. Enquanto o imperador convocava os melhores médicos da França ao palácio, a imperatriz Eugenia agiu com urgência. Enviou sua assistente, Madame Bruat, em busca da água que ganhava fama de milagrosa. Após vencer as restrições impostas pelo governo liberal local, que dificultava o acesso à gruta, Madame Bruat retornou a Paris com o precioso líquido. Segundo relatos, o príncipe teria sido curado graças àquela água em um episódio que muitos atribuíram à intervenção do renomado médico da época, considerado um gênio no tratamento da tuberculose. Diante do ocorrido,
o imperador Napoleão III ordenou que o acesso à gruta e à fonte de Lourdes fosse liberado sem restrições. No entanto, a vida do jovem príncipe foi breve. Ele morreu em 1º de junho de 1879, aos 23 anos, enquanto lutava como voluntário na Guerra Anglo-Zulu, na África do Sul. 11. A cura de Louis Justin Bouriet em janeiro de 1862, um menino frágil de apenas 2 anos, Louis Justin Bouriet foi levado por sua família às águas de Lourdes como último recurso. Os médicos já haviam desistido dele, pois enfrentava graves problemas de saúde desde o nascimento. Sua mãe, uma católica fervorosa, ignorou os alertas médicos de que o filho não resistiria à viagem e o conduziu até a gruta. Lá, diante dos olhares de reprovacal dos presentes, que gritavam: "Você vai matar seu filho", ela o mergulhou nas águas do manancial por 15 minutos. Quando o retirou, a criança estava rígida e com a pele arroxeada, mas a mãe, convencida de que Nossa Senhora não o abandonaria, levou-o para casa. Ao chegarem, os médicos que o examinaram olharam com desaprovacal, como se a mãe tivesse cometido um erro irreparável. No entanto, a partir do dia seguinte, Louis Justin começou a apresentar uma recuperação surpreendente e completa. Em pouco tempo, o menino, que nunca havia conseguido andar, deu seus primeiros passos, algo que os médicos consideravam impossível desde seu nascimento. 12. A cura de Vittorio Micheli em abril de 1960, a vida do soldado italiano Vittorio Micheli, então com 23 anos, tomou um rumo inesperado quando lhe diagnosticaram um tumor maligno no quadril esquerdo. A doença já havia destruído parte de seu osso pélvico e avancava sobre a cabeça do fêmur. "Me restava pouco tempo de vida", declarou Micheli aos 82 anos em 2022. Incapaz de aceitar o destino trágico previsto pelos médicos, sua mãe pediu ao irmão que o levasse a Lourdes. Apesar de ser um soldado em serviço ativo, Micheli conseguiu um permisso militar para viajar ao santuário. "Participei de todas as cerimonias, procissões, via crucis, mergulhei nas piscinas não que eu soubesse nadar", brincou. Ao retornar, porém, sentiu que algo havia mudado. Primeiro, deixou de precisar dos analgésicos. Depois, recuperou o apetite e passou a sentir uma profunda sensação de bem-estar. Exames posteriores revelaram que o tumor havia desaparecido. Seu caso foi registrado em 1963. Uma 63ª cura milagrosa oficialmente reconhecida pelas autoridades eclesiásticas de Lourdes. 13. A cura de São Peregrino Lazeusi, também conhecido como Pellegrino de Forlì, foi um frade italiano da Ordem dos Servos de Maria. Aos 30 anos, ingressou no convento de Siena, onde se destacou por uma penitência peculiar. Permanecia de pé sempre que possível, evitando sentar-se. Com o tempo, essa prática lhe causou varizes graves, que evoluíram para um câncer na perna. Os médicos foram categóricos. A única forma de salvar sua vida seria amputando o membro. Na noite anterior à cirurgia, Pellegrino passou horas em oracal. Ao despertar, notou que sua perna estava completamente curada. As feridas haviam desaparecido, e a dor cessara. A amputação tornou-se desnecessária. Por esse milagre, Pellegrino foi proclamado padroeiro não oficial dos doentes de câncer. Embora nunca tenha sido canonizado oficialmente pela Igreja Católica, sua devoção se espalhou entre os fiéis. Ele morreu em Forlì em 1345, e seu corpo incorrupto e venerado na Igreja dos Servos de Maria em Emília-Romagna. Foi beatificado em 1726 pelo Papa Bento XIV. Louis Bouriet recupera a visão. Louis Bouriet era um humilde pedreiro da região de Lourdes que, no século XIX, trabalhava em uma das pedreiras de mármore da cidade. No final da década de 1830, um acidente mudou sua vida. Uma pedra atingiu seu rosto, deixando cego do olho direito. Durante anos, ele viveu com a visão comprometida, até que, em 1858, ouviu falar das curas milagrosas atribuídas à água da gruta de Massabielle. Decidido a tentar, Bouriet mergulhou um pano na fonte e o pressionou contra o olho lesionado. Para sua surpresa, começou a enxergar imagens borradas, que se tornaram cada vez mais nítidas conforme repetia o gesto. Em pouco tempo, recuperou completamente a visão. Seu caso foi registrado como o segundo milagre oficialmente reconhecido pela Igreja relacionado às águas de Lourdes. 15. O milagre de Mugnano, Santuário de Santa Filomena, em Mugnano del Cardinale, na província de Avellino, na região da Campania, Itália, guarda as relíquias da jovem mártir e um dos principais centros de devoção católica no sul do país. Em 1835, um milagre ocorrido no local chamou a atenção do Papa Gregório XVI, a cura de Pauline Jaricote, fundadora da obra da propagação da Fi. Pauline, uma bela jovem francesa, viveu uma juventude mundana, como ela mesma descreveu. "Eu sabia que era bonita. Seria preciso estar morta para resistir aos elogios e galanteios dos jovens ao meu redor." Aos 17 anos, após ouvir um sermão sobre as ilusões da vaidade, converteu-se profundamente à fé.
Anos depois, aos 36, adoeceu gravemente. Como último recurso, pediu para ser levada a Mugnano, diante das relíquias de Santa Filomena. Lá, experimentou uma cura instantânea e inexplicável. 16. A cura da Irmã Bernadette Muriel quando chegou à pequena cidade de Lourdes em 2008. A Irmã Bernadette Muriel não imaginava que sua vida seria transformada. Religiosa da Congregacal das Irmãs Franciscanas, ela sofria há anos com uma síndrome dolorosa e incapacitante na coluna vertebral que a obrigava a usar muletas e um colete ortopédico. Os tratamentos médicos não surtiam efeito e sua condical só piorava milagres, mas não para mim. Em 2022, a religiosa francesa, então com 83 anos e residindo nos Estados Unidos, relembrou os acontecimentos que mudaram sua vida. Sua história começou quando decidiu peregrinar ao Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, no sul da Franca, enquanto sofria da síndrome da cauda equina, uma grave compressão dos nervos na parte inferior da coluna vertebral que a deixara confinada a uma cadeira de rodas. O prognóstico médico era desolador e as dores insuportáveis. Não fui Átila em busca de um milagre, confessou. Fui apenas para rezar com os outros. Durante uma procissão noturna, porém, algo extraordinário aconteceu. Ao retornar ao local onde estava hospedada, Bernadette percebeu que seu pé, antes deformado e sem movimento, estava reto. Podia apoiá-lo no chão sem sentir dor. Aos poucos, recuperou a sensibilidade e a capacidade de andar. 10 anos depois de sua visita à gruta, em 2018, a Igreja Católica reconheceu oficialmente sua cura como o 70º milagre atribuído a Nossa Senhora de Lourdes. 17. A cura de Francis Pascal. Entre os casos mais impressionantes e bem documentados resta o do pequeno Francis Pascal, um menino Francis de apenas 4 anos. Em 1937, ele contraiu uma meningite grave, acompanhada de febres. Atíssimos. Os médicos, incluindo o Dr. Dart, fizeram tudo o que podiam, mas o quadro se agravou a ponto de ser considerado irreversível. Desesperados, seus pais decidiram levá-lo a Lourdes como último recurso, mesmo sabendo que os médicos já haviam desistido. A mãe mergulhou o filho nas águas da gruta em 2 ocasiões, rezando sem parar, mas não notou nenhuma melhora imediata. Desiludida, voltou para casa acreditando que seus esforços haviam sido em vão. No entanto, ao chegar ao hospital, algo surpreendente aconteceu. Francis começou a falar, apontando e descrevendo objetos ao seu redor, sinal de que havia recuperado a visão. Quando o Dr. Dart o examinou, encontrou não apenas enxergando, mas também andando. A cegueira e a paralisia haviam desaparecido por completo, e o menino experimentou uma recuperação total e inexplicável. 18. O milagre de Mônica Bessa tinha um tumor no estômago que crescia a cada dia. As pessoas achavam que eu estava grávida, recordou Mônica Bessa, uma camponesa do norte de Bengala, em 1998. O Dr. Jean Batabial, um dos médicos que a acompanhava, confirmou que o tumor tinha o tamanho de um feto de 7 meses. Pensei que se não fosse operada logo, morreria na cama, explicou. No entanto, os médicos recusaram-se a realizar a cirurgia, pois Mônica sofria de uma anemia severa e consideravam que ela não sobreviveria ao procedimento. Sem esperanças, a jovem recorreu às missionarias da caridade, a congregacal fundada por Madre Teresa de Calcutá. Foi ela que, no primeiro aniversário da morte da religiosa, Mônica pediu por sua cura. Na manhã seguinte, ao acordar, o tumor havia desaparecido. Não consigo encontrar uma explicação lógica para como um tumor daquele tamanho e natureza pode sumir da noite para o dia, declarou o Dr. Batabial. Por isso, acredito que a bencal de Madre Teresa foi fundamental para sua recuperação. 19. A primeira cura atribuída à Virgem de Lourdes, Catarina Latapi, nasceu em 1820 na pequena aldeia de Loubajac, a 7 quilômetros de Lourdes. Em outubro de 1856, um acidente ao cair de uma árvore deixou sua mão direita paralisada, com os dedos anular e mínimo permanentemente dobrados. Na época, as aparições marianas em Lourdes ainda estavam em curso e Catarina, grávida de seu terceiro filho, vivia com dores constantes. Na madrugada de 1º de março de 1858, algo a despertou. Sentiu um impulso irresistível de ir até a gruta das aparições. Chegando lá, encontrou Bernadette Soubirous, a jovem que relatava as visões da Virgem Maria, e ajoelhou-se para rezar. Movida por um impulso, mergulhou a mão lesionada na água da fonte que brotava no local. Imediatamente, seus dedos recuperaram o movimento, voltando a se estender e flexionar como antes do acidente. Catarina correu de volta para casa e, naquela mesma noite, deu à luz seu terceiro filho, que mais tarde se tornaria sacerdote, sendo ordenado em 1882. Esse foi o primeiro milagre oficialmente reconhecido pela Igreja como atribuído a Nossa Senhora de Lourdes. Esses relatos nos lembram que, muitas vezes, a fé e a ciência caminham por estradas distintas, mas não necessariamente opostas.
Se você conhece outras histórias de curas inexplicáveis ou tem algo a acrescentar, compartilhe conosco nos comentários. E se este conteúdo foi útil para você, não deixe de curtir, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever em nosso canal para mais histórias como essa. Siga-nos também em nossas redes sociais. Os links estão na descrição abaixo. Lembre-se, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.